Porque tem alguém aí para falar? Estou aqui na linha do presidente Maia. Ah, o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, está na linha. Pode plugar o Rodrigo Maia? Pode. Pode plugar o Rodrigo Maia? Pode ser? Bom, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que é uma das figuras mais importantes hoje da política nacional, está com a gente. Ele fazia parte desse programa sempre. Está aí já, velho? Está aí? Já chegou aqui? Bom, se tiver a gente vai ouvir. Se não tiver, a gente tenta conectar de novo mais uma vez. Está aí ou não está aí? Presidente, bom dia. Alô? Agora Tudo bem? Tudo bem, é que tem um botão aqui, você tem uma mesa aqui que eu não estou acostumado, mas o que vale ainda antigamente é o on-off. On-off tá tudo certo, Ricardão. É nóis. Presidente, eu acabei de entrevistar o presidente Jair Bolsonaro, era uma entrevista que não estava prevista, apareceu de ontem para hoje. A entrevista, como nós tivemos o fato do presidente Jair Bolsonaro ter saído ontem às ruas, não é? No que foi considerado um gesto, inclusive, pelo senhor, por mim também, eu dei declaração sobre isso, um gesto que não foi legal, porque o exemplo não foi legal para se conter a epidemia do coronavírus. Mas eu não sei se o senhor chegou a ouvir a entrevista do presidente Bolsonaro, mas ele diz que quer cada vez mais se aproximar do Congresso. O senhor sente isso ou não? Bom dia. Olha, Datena, nesse momento é irrelevante se eu sinto isso ou não. Nesse momento é importante que estejamos juntos. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na China, o que começa a acontecer nos Estados Unidos e o que pode acontecer no Brasil. Então, nesse momento, independente do que aconteceu de hoje para trás, nós precisamos estar unidos para organizar as soluções para reduzir o impacto da chegada do coronavírus no Brasil, que vem crescendo forte nos últimos 2, 3 dias. A projeção do Ministério da Saúde era exatamente que nesse final de semana que ia começar a crescer e parece que foi verdade, né? Passamos de 200 casos. Então, o importante, eu acho que daqui para frente, é que todos nós unidos possamos encontrar as soluções. Eu acho que hoje, né, o Conselho Monetário Nacional tomou algumas decisões em relação a crédito, a colocar, né, mais recursos no mercado, flexibilizou para renegociação de dívidas, para que os bancos pudessem renegociar a dívida, que a gente sabe que vai haver a dificuldade de muitas empresas. Então, a área de saúde vai muito bem até o momento. Então, o importante é que a gente possa estar unido, aquilo que o governo encaminhar de urgente para esse assunto. Eu acho que o parlamento tem que estar pronto para votar, né, sem, claro, a presença de 300, 400 deputados no plenário, organizar o texto antes e ao plenário apenas uma votação simbólica para aprovar esses projetos que são urgentes para a sociedade brasileira, que nos preocupa a todos, e tenho certeza que o importante é que, independente de posições, de críticas que já recebi e que também fiz, o importante é que nós possamos estar juntos para que o Brasil possa superar essa crise. Olha, o contato do Congresso Nacional, da Câmara, com o ministro Paulo Guedes, qual é esse contato e essas reformas que são vitais, que sejam aprovadas e projetos que sejam aprovados, principalmente por causa da crise internacional, numa economia globalizada, como é que andam esses contatos, o presidente Rodrigo Maia? Tudo caminhando no seu cronograma, né? A reforma tributária do Congresso Nacional está caminhando, nosso cronograma é que em maio seja votada, né? Acredito que esse cronograma pode ser mantido, né? Espero eu que até esse momento a gente possa já ter uma situação de mais normalidade no plenário da Câmara e do Senado, né? As reformas administrativas e a parte da reforma tributária do governo federal, elas ainda não chegaram à Câmara dos Deputados, estamos aguardando, né? E temos certeza que quando chegar serão projetos com muita qualidade técnica, porque é assim que trabalha o ministro Paulo Guedes. O Senado Federal tem 3 PECs e nós esperamos que possam ser votadas nos próximos 2 meses. Nós sabemos que o quórum nas próximas semanas não vai ser tão alto, mas eu acho que se a gente olhar o primeiro semestre como objetivo, né, da votação dessas emendas, eu acho que é bem provável que isso aconteça. Alguns projetos podem ser votados nas próximas semanas por acordo, estão inclusive na lista, nos pedidos do governo, do ministro da Economia, a lei de falências, o projeto de GovTech, né, a lei do gás, estamos construindo os acordos. Agora, o importante é que nesse momento de
de restrição de aglomeração no plenário, que a gente tente construir esses textos todos fora do plenário, né, dialogando com cada um dos líderes pelo WhatsApp, com poucos parlamentares em reuniões, para que a gente chegue no plenário já com os textos organizados e prontos para votar. A votação vai ser presencial, os acordos vão ser por WhatsApp. A votação de acordo pode-se até criar um instrumento que não seja presencial, que seja remoto, mas só votação de acordo, né? Mas o mais importante, eu acho que o parlamento continue dialogando, construindo. Por exemplo, o governo vai mandar algumas matérias para o Congresso Nacional certamente, né? Por exemplo, o projeto de lei que aumenta a margem do crédito consignado para que as pessoas possam ampliar os seus empréstimos. Isso é um projeto de lei. Eu tenho dificuldade de imaginar que alguém vai ficar contra esse projeto. Esse pode ser construído fora do plenário e no plenário vai o presidente da Câmara com os líderes. Acho que um plenário daquele tamanho com 15, 20 pessoas, eu acho que não gera nenhum risco e se faz a votação por acordo e se avança e se mostra para a sociedade que o parlamento, junto com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, continuam funcionando com as restrições colocadas pela portaria do Ministério da Saúde, mas continuam trabalhando e cumprindo seu papel, que é fundamental, principalmente nesse momento de crise. A questão do orçamento impositivo, não é? Que foi acordado com o ministro Ramos, o presidente Bolsonaro disse que o ministro Ramos foi pressionado, que vocês parlamentares têm mais jeito, traquejo para lidar com a situação, e ele considera que aquele acordo não é válido. Como é que o senhor vê isso? Datena, deixa eu te dizer uma coisa. Essa crise pode ser tão grande né, que nós não estamos discutindo aqui a execução do orçamento positivo, os recursos que o parlamento colocou além do orçamento do governo, né, porque nós não tiramos R$1 do orçamento do governo, mas eu acho que essa discussão ficou menor, né? Certamente o governo vai ter que gastar na saúde valores muito maiores do que os 5 bilhões da medida provisória da semana passada, que foram recursos da emenda de relator, que fique claro que o Mandetta pediu e nós atendemos o governo, nós não temos nenhum problema com esse assunto. Os recursos são exatamente para atender os municípios e os estados, né, nas suas políticas públicas, principalmente saúde e educação. Mas esse não é o debate. O debate, quanto é que o governo vai precisar colocar? O governo americano anunciou semana passada que vai colocar 50 bilhões de dólares para superar a crise, para enfrentar a crise. Mas é o governo americano, né, presidente? Eu sei, Datena, mas o Brasil vai ter que colocar recursos. Não estou dizendo que a gente vai colocar 50 bilhões de dólares, mas nós vamos colocar muito mais que 10, 15, 20 bilhões de reais. Então esse assunto do orçamento... Fica no segundo plano. Da emenda é irrelevante. Nós queremos ajudar o governo a ter as condições, que o ministro Mandetta tenha todas as condições, junto com os governadores e os prefeitos, para enfrentar essa crise, com qualquer orçamento que seja, inclusive, né, na própria emenda constitucional do teto de gasto, há uma previsão, em caso de catástrofe, você ter um crédito extraordinário, só momentâneo, para poder superar o teto e ter recursos para enfrentar essa crise. É óbvio que no momento como o Brasil vive, o mundo vive, né, se nós tivermos que passar por essa situação, ninguém vai dizer que o Brasil aumentou um pouco a dívida em 50, 60, 70 bilhões. Mas se for necessário, eu acho que esse tem que ser a nossa prioridade. Então a discussão do orçamento positivo, para mim, é uma discussão secundária, né? Nós não estamos preocupados com isso. Esse ano o orçamento tem que estar todo focado na superação da crise. Que seja, primeiro, no âmbito da saúde dos brasileiros, e segundo, junto com isso, na garantia de redução dos danos na geração, na questão da manutenção dos empregos, e ver uma solução pela política social para garantir renda ao trabalho informal da terra. Imagina como é que faz aquele que vende fruta no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quem é que vai comprar essa fruta? Como é que essa pessoa que não tem renda formal vai para a quarentena? Como é que um motorista de Uber ou um motorista de táxi vai para a quarentena se ele vive daquela renda? Né? Um professor de academia de ginástica, aqui em Brasília fecharam as academias de ginástica. Como é que ele garante a renda? Muitas vezes ele vive do trabalho que ele faz todos os dias. Então eu acho que esses são os problemas da qual o orçamento brasileiro tem que ter como prioridade. E nossos conflitos da política, nós vamos tratar depois, né? Quando a gente tiver certeza que nós conseguimos superar a crise, ter um número menor, um percentual menor de brasileiros vítimas do coronavírus e que a gente consiga garantir a manutenção dos empregos da população brasileira.
Como uma das principais autoridades hoje da política nacional, vocês devem ter muito mais informação que a gente, o senhor especificamente. Quando o senhor fala em ficar pior a crise, o quão se prevê que pode ficar pior essa crise ou é imprevisível? Olha, nesse momento você tem economistas, por exemplo, que só para a gente entender do ponto de vista econômico qual vai ser o impacto na vida das pessoas. Alguns economistas estavam prevendo na quarta-feira passada o crescimento de apenas 1,4. No final de semana, alguns economistas já começaram a prever um crescimento zero. Então, nas próximas semanas, a gente vai ter uma noção maior. E, claro, a questão da saúde pública. A gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas, né? Há um clima meio de pânico, que a gente tem que evitar, porque o importante é que utilizem a rede de saúde aqueles que, de fato, estão com os sintomas. Né? Isso é fundamental, porque o grande problema na Itália é que houve um colapso na rede de saúde pública e acabou não tendo leite para atender nem quem estava com problema com o vírus, nem pessoas que estavam com urgência em outro tipo de doença. Aí a letalidade cresce muito. Então, o que a gente precisa, né, é ir acompanhando semana por semana, dar todas as condições para que o ministro Mandetta, com os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais, tenham os recursos necessários para comprar os equipamentos, importar os equipamentos necessários. E do ponto de vista da economia, que o impacto, pelo que eu estou te relatando, da projeção de alguns economistas, pode ser um impacto muito forte na economia brasileira. Como é que a gente garante, né, a sobrevivência das empresas, né, e como é que a gente garante que elas possam não demitir? Né, como é que o governo pode fazer isso? O governo tomou algumas decisões hoje, do meu ponto de vista, corretas, como a gente sabia que a equipe do Paulo Guedes ia tomar, mas outras medidas certamente virão ao longo dos próximos dias, e isso vai melhorar ou não a situação, né, das projeções que os economistas, que as consultorias fazem em relação aos impactos, tanto na saúde como na economia e na vida dos brasileiros. Pela questão do nosso sistema de saúde, o SUS, não é, que realmente não é das mil maravilhas, pelo que eu entendo, haverá necessidade de estado de emergência para se conseguir verbas, não é, para a importação, inclusive, desses equipamentos para o tratamento de pacientes que devem sobrecarregar o sistema. Eu acho que o governo já tomou uma atitude na semana passada para flexibilizar a importação de equipamentos. Eu acho que o ministro Mandetta certamente vai reunir com todos os poderes, principalmente com o Ministério Público, né, com as corporações do Ministério Público e o TCU, para que eles tenham condições de tomar a decisão de forma emergencial. Você sabe que muitos servidores ficam com medo de tomar essas decisões, porque nesse momento o preço sobe, não é isso? Né? Você tem que comprar o produto, porque o mais importante são as vidas. Amanhã o preço cai, pode vir alguém do Ministério Público que comprou superfaturado. Não é verdade. Os preços estão subindo. Então é importante que o Ministério da Saúde trabalhe junto, né, com os outros poderes e também com o Ministério Público e o TCU, para que um grupo coordenado pelo Ministro da Saúde tenha as condições de fazer as importações, as compras necessárias para que os equipamentos públicos e também os privados tenham as condições de atender a sociedade nesse momento. Olha, eu sei que quando um não quer, dois não brigam. Minha avó já falava isso faz tempo. Eu vou fazer a pergunta, porque eu tenho que fazer a pergunta. Foi colocado, inclusive, o nome do senhor aqui pelo presidente Bolsonaro, que reclamaram que ele foi a uma manifestação popular ontem, que ele estava indo de um palácio a outro, e que o senhor esteve com o Dória aqui em São Paulo, no evento da OCA, onde havia mais gente do que onde ele estava. Eu sei que eu duvido que o senhor vai responder de uma forma ríspida, mas como foi colocado o seu nome aqui antes, acho que é uma questão até de ética perguntar ao senhor. Claro. Da pena. Estava o ministro Mourão também, né, o vice-presidente Mourão na presidência do exercício, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que naquele momento, né, não havia o crescimento do vírus como começou a crescer na quinta e na sexta, e principalmente depois, né, da live feita pelo presidente com o seu ministro da Saúde, pedindo dali para frente que se evitassem as aglomerações. É o que a gente tem feito, né, desde terça, quarta-feira, né, na Câmara dos Deputados, e começando a organizar essa semana que começa a ser a pior semana. Mas eu acho que isso não é relevante, né, nesse momento, como eu disse. Né? Eu acho que o presidente não pode, do meu ponto de vista, né, se ele cometer um erro, né, se eu errei, o outro errou também. Não é por aí. Né? Eu não quero entrar nessa discussão.
Eu acho que nós temos, como eu comecei a entrevista, vamos olhar daqui para frente. Né? O presidente, na conversa pessoal, é muito bom de diálogo, né? Muito melhor do que parece quando ele vem a público. O que nós precisamos, em prol da sociedade brasileira, é esquecer as nossas diferenças políticas, as nossas divergências, e vamos olhar para o problema do povo. Nós temos aí São Paulo, que vai ter muito problema, o meu Rio de Janeiro, que vai ter muito problema. Né? Você tem muitas comunidades onde vivem 5, 6 pessoas na mesma casa. Como é que faz o isolamento disso, das pessoas que estão com coronavírus? Então a situação é muito complexa para a gente ficar olhando. Eu fiz isso hoje, você fez isso ontem. Vamos olhar o que a gente pode construir para frente. Olha, a coisa está muito mais séria do que a gente imagina. Eu acho que o Brasil, desde o começo, eu fui o primeiro cara, acho que o primeiro não digo, mas foi um dos primeiros caras da imprensa brasileira a meter o pau em carnaval de rua, dizer que tinha que parar futebol lá atrás, quando os clubes começaram a parar da Europa, dizer que não tinha que ter aglomeração, dizer que tinha que restringir gente no transporte público. Quem me acompanha sabe disso, quem acompanha o Brasil Gente vem falando isso desde o começo. As fronteiras aí da França, da Alemanha, da Espanha estão fechadas, acho que da Argentina fechou, o Paraguai deve ter fechado, e nesse momento uma coisa que eu jamais pensei que fosse ouvir, que os lindos parques franceses foram fechados agora pelo governo da França. Os parques, lugar que é ao ar livre, foram fechados agora pelo governo francês. Daqui a pouco vão fechar Torre Eiffel e tudo mais. Nós estamos levando a coisa muito na brincadeira, do meu ponto de vista. Se a gente não começar a tomar providência séria, a situação do Brasil vai ficar muito pior. Esse é meu ponto de vista. Pedir à população que cumpra e respeite a posição do governo federal e dos seus governadores. A gente sabe que tinha determinação no Rio, em São Paulo, em Goiás. Até o governador, caso teve um conflito, que foi lá pedir às pessoas que parassem a mobilização. Quase mataram o Caiado. De fato, a crise é grave, entendeu? E as pessoas precisam entender que é grave e que pode chegar na casa de qualquer um de nós, entendeu? Presidente, para encerrar, o senhor que sempre fez parte aqui do 90 Minutos e em outra época, uma época muito bacana, quais serão as principais medidas que vão ser atacadas nessa semana pelo Congresso Brasileiro, pela Câmara e pelo ministro Paulo Guedes, que são medidas, acredito que profundas e que são medidas necessárias para evitar que a crise que já esperada seja maior ainda, não afetando empregos, não afetando uma série de pessoas. Quais são essas primeiras medidas que serão tomadas essa semana? Olha, primeiro, a certeza que os poderes continuam funcionando, respeitando as restrições impostas pelo Ministério da Saúde. Então, o Congresso, a Câmara continua funcionando. Vamos construir dentro dos projetos colocados, que sejam na área econômica, mas principalmente naqueles que estão sendo apresentados de sexta para hoje e amanhã pelo governo para o enfrentamento do coronavírus, para que a gente possa construir os consensos para avançar. Na parte econômica, como eu disse, eu acho que a lei de falências, que é uma lei importante, a modernização do Estado através do projeto de GovTech, governo tecnológico, são projetos que já estão bem encaminhados no curto prazo. E médio prazo, nós temos aí a lei do gás, tantos outros projetos, e também projetado para maio, que eu espero que a gente consiga manter esse cronograma, a reforma tributária que foi apresentada na Câmara, liderada e comandada pelo deputado Baleia, pelo Dedê Baleia, e no Senado, pelo presidente Davi Alcolumbre, uma reforma tributária que vai certamente, aprovada em maio, durante o mês de maio, vai melhorar o ambiente de negócios e o crescimento do Brasil. Mas no curto prazo, nós queremos, junto com o governo, organizar as iniciativas comandadas pelo Poder Executivo para que a gente possa avançar no combate à pandemia do coronavírus. Presidente Rodrigo Maia, foi um prazer mais uma vez falar com o senhor. Muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes ao 90 Minutos. Um ótimo dia ao senhor e que Deus nos ajude. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, presidente. Vamos ao primeiro intervalo comercial, mesmo porque nós não tivemos intervalo nenhum até agora. Então temos que ter. Isso é fundamental porque, repito, é uma emissora comercial e que depende da venda de comerciais para continuar no ar, né? Por isso que nós não podemos falar aqui o vírus é um vírus do capeta, né?
Porque vírus pode ser até do capeta, mas mata. Eu volto já.